Lucas capítulo 11, o verso de número 1. Glória a Deus. Está escrito assim: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, disse um dos seus discípulos. Gostaria que você lesse comigo em voz alta essa parte aí. Vamos lá? Senhor, ensina-nos a orar. Pode ser melhor, mais forte. Vamos lá? Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Amém. Hoje nós vamos aprender como orar, pegando aqui, irmãos, a oração base de Jesus, aquela oração do Pai Nosso. Veja que os discípulos, eles disseram a Cristo: ensina-nos a orar. Sabe, às vezes eu escuto alguns jovens, até a gente já adulta, né, dizendo assim: eu não sei orar, eu não sei falar com Deus. Você já pediu para Deus te ensinar? Você já pediu, né, para o Senhor te ensinar? Senhor, eu quero aprender. Veja, irmãos, estamos falando aqui de pessoas que queriam, e por não saber, né, como orar, aquela oração que seria atendida, respondida, aquela oração que seria tocada o coração de Deus. Qual foi o pedido dos discípulos? Ensina-nos a orar. Oração que convém, que agrada a Deus, a oração que o Senhor, irmão, se agrada. Às vezes a gente faz cada oração que não tem sentido nenhum. Lembra do que o apóstolo Tiago diz? Pedi, pedi e não recebeste porque pede mal. Ele está dizendo assim, ó, tem gente que ora e não tem resposta, não tem resultado, não tem, irmãos, né, vamos dizer assim, o ouvir de Deus para aquela oração. Porque é uma oração que, como dizem, né, não passa do teto. A nossa oração tem que chegar até Deus. A nossa oração tem que, irmãos, né, ser envolvente. Nós precisamos nos aprofundar, porque através da oração nós vamos ter comunhão com Deus. E os discípulos, por não saber, eles disseram: ensina-nos a orar. Você pode repetir isso comigo? Diga comigo: Senhor Jesus, ensina-me a orar. Amém? Vamos então fazer a leitura da oração do Pai Nosso. Mateus 6, o verso de número 5. Está escrito assim, Mateus 6. Vou começar aqui no 5. Pai Nosso começa lá no 9, mas Jesus no 5 diz assim: quando orardes, não seja como os hipócritas. Ele está dizendo assim, irmãos, de início aqui para a gente aproveitar o texto. Quando orardes, ele está esperando. Jesus está esperando que eu e você ore, né? E aí a gente tem que entender que mesmo quando a gente não tiver vontade de orar, nós temos que orar, porque quando orar, ele está aguardando a minha e a sua oração. Por isso ele está dizendo: quando orar, não ore como aquelas pessoas que oram sem sentido, ora para, né, para se aparecer, ora para então se mostrar. Não, irmãos, ele está dizendo aqui, ó, não é para ser visto, não é para se mostrar, né? Em verdade vos digo, quem faz isso já recebeu o seu galardão. 6, aí diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, teu quarto, né? Fecha a tua porta e ora ao teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Aqui a gente, aproveitando o texto, a gente sempre lembra que existe recompensa para quem tem uma vida de oração. 7, e quando orar, né, ou quando estiver orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos, né? Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós nos pedirdes. Agora começa a oração do Pai Nosso, né? Portanto, orais assim: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, diante dessa oração modelo, base, eu vejo que aqui existe princípios. E eu convido você, se você não tem o hábito, eu vejo que na igreja tem muita gente que já tem esse hábito de marcar
Você que não tem, se você puder marcar, nem que seja no texto do seu celular, marque, porque às vezes muita informação é difícil a gente guardar tudo, mas eu acredito, irmãos, que esses princípios, esses ensinamentos aqui devem ser guardados, registrados, principalmente no nosso coração, né? E em algum lugar aí que você possa registrar e depois voltar a refletir, a ler, a procurar entender o que o Senhor está te entregando no dia de hoje. Amém, igreja? Então, sobre a oração do Pai Nosso, nós vamos tirar mensagens profundas, princípios da parte de Deus para nos ensinar nessa vida como agir, como se comportar, como ser melhor diante dos olhos de Deus. E o primeiro princípio eu começo mostrando para você, aqui no próprio versículo 9, Mateus capítulo 6, o verso de número 9. Volta a ler comigo aí, só a primeira parte aí, irmãos. Portanto, vós orais assim. Aí começa, Pai Nosso. Repete de novo comigo, Pai Nosso. Amém. Jesus começa a oração dizendo o que, igreja? Pai. Para quem está marcando os princípios, primeiro princípio é entender que Deus é Pai. Irmãos, olha só, isso é fantástico, né? O Senhor está nos ensinando que nós temos um Pai, um Deus que é um Pai. Veja que nós não merecíamos o perdão de Deus, nós não merecíamos, né, o favor, a graça, mas Deus, por amar a humanidade, decidiu nos perdoar. O amor de Deus está para conosco. Eu lembro, irmãos, daquela passagem lá pertinho do está consumado, uma das últimas palavras de Cristo, quando Jesus disse assim: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos um Pai que está conosco todos os dias. Agora, igreja, eu até disse isso de manhã, talvez alguém aqui passou por isso ou está passando. Tem gente que quando fala da figura do Pai, o coração fecha. Tem gente que, como diz, né, o coração fica azedo, a pessoa fica mal, porque ela não teve um pai biológico presente, ela não teve um pai, né, irmãos, ali no seu lar, ensinando, instruindo. A pessoa não teve o pai como uma referência, e aí ela cria-se uma imagem que qualquer pai é ruim. E quando é levado isso para Deus, tem gente que também associa isso. Assim como meu pai é ruim, Deus também é ruim. O Pai, o nosso Deus que é Pai, tem que falar, não, esse Pai é ruim demais. Não. Eu quero dizer para você, irmãos, que o nosso Deus não falha. O nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus, Ele é amoroso. O nosso Deus te ama independente da circunstância que você vive. O nosso Deus não vira as costas para você. Ele não te abandona. O nosso Deus é bem presente. O Salmo 46, verso 1, fala que Deus é o socorro bem presente na hora da aflição, na hora da angústia. Você pode estar angustiado, aflito, você pode estar mal. Deus, na figura de Pai, Ele vai lá, irmãos, para te abraçar. Lembra daquela passagem, aquela parábola do filho pródigo? Eu estava até dizendo de manhã aqui, irmãos, aquela parábola, né, poderia, né, enfatizar o título, é o pai. A gente vê, é o filho, fala do filho, né? Mas é o pai. Você já olhou para aquele pai? Aquele pai que tem 2 filhos dentro de casa, um deles pede a sua herança, a sua parte, e vai para o mundo gastar. Se perder, vai para a lama, ao ponto, irmãos, de passar fome, ao ponto de então estar, né, no chiqueiro, na lama, e lá, caindo em si, o que o filho faz? Lembra de quem? Do pai. Eu tenho um pai que lá em casa, ele não me deixa passar necessidade. Eu tenho um pai que me ajuda, eu tenho um pai que faz algo por mim. Veja, irmãos, olha só, e quando aquele filho decide voltar para sua casa, qual foi o comportamento do pai? Rejeitar ele? Some daqui? Quem mandou você embora? É decisão sua sair, então nunca mais pise o pé aqui? Foi isso? Não. O que o pai fez? Abraçou. Recebeu ele, irmãos, de braços abertos, trocando as vestes, dando a ele, né, o anel, colocando ali diante da mesa a fartura, a melhor novilha, ou seja, recebendo aquele filho de braços abertos, trazendo para nós hoje. Muitas vezes nós somos como esse filho pródigo, somos rebeldes, fazemos coisas que desagradam ao nosso Pai, o nosso Deus, fazemos coisas que, irmãos, deixam o nosso Pai triste, né? Saímos para longe do Pai, que é Deus, e muitas vezes quebramos a cara, né? E aí de repente a gente volta, e quando a gente volta, Ele está de braços abertos para nos receber. Então guarde no teu coração, não importa qual é a referência que você tem de um pai biológico,
Deus é diferente. Deus, irmãos, Ele está, fazendo, como sempre fez, a diferença na vida dos seus filhos. E quem são os filhos de Deus? Aqueles que o recebem. João 12, a Bíblia fala que aquele que recebe o Senhor na sua vida, esse tem por direito, de chamar Deus como Pai, porque o recebeu como Pai, E aqui a gente vê, irmãos, que a oração modelo é entender que Deus é Pai, que Deus é um Pai que está presente, é um Pai que nos ama, é um Pai, irmãos, que não vira as costas para nós, é um Pai que não vai abusar, é um Pai que não vai fazer você, ficar aí sem a proteção. Deus, Ele age diferente. O nosso Deus é um Pai presente. Amém, igreja? Diga comigo assim: o princípio da oração do Pai Nosso é fazer eu entender que o meu Deus, digo, o nosso Deus, Ele é Pai. Amém? Irmãos, sirva a Deus, se coloque diante de Deus como Pai. Às vezes a pessoa fala assim: mas eu não tenho um Pai presente. Vai para o ombro, o colo do Pai, Pai nosso Deus, vai diante dEle. Ele vai te abraçar, Ele vai te consolar, Ele vai te instruir, Ele vai te ajudar, Ele vai te socorrer, porque Ele é Pai. Amém, igreja? Segundo princípio, ainda no 9, o que diz aí a oração? Na primeira frase ainda, começa dizendo Pai, e agora? Nosso. Repete de novo, Pai nosso. Agora o princípio é mostrar que Ele é nosso. Ele, o nosso Deus, irmãos, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, Ele é o nosso ajudador, Ele é aquele que vai estar nos socorrendo. Eu estava dizendo de manhã que esse princípio é para nos mostrar, irmãos, que a gente não deve ser egoísta, achar que Deus é somente meu Deus, o meu Senhor, Ele só me ajuda, Ele só faz por mim, Ele só me socorre. Não, irmãos, o Evangelho vai além. O Evangelho não tem nada a ver com algo pessoal. Deus não é egoísta. Ele quer, irmãos, salvar a todos. Você vai ver na Bíblia, o apóstolo Paulo fala que a intenção, o plano de Deus é salvar a todos. Deus quer ajudar a todos, Deus quer salvar a todos, e a gente precisa estar muito atento, irmãos. Será que eu não estou sendo egoísta? Será que eu não estou pensando só em mim? Será que eu não estou buscando a Deus só para a minha vida? Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. É bom ter, irmãos, esse envolvimento a sós com Deus, sim. Mas é importante também você olhar para as pessoas que estão à sua volta. Assim como o Senhor é o meu Pai, é o seu Pai, nós também temos que, irmãos, se importar com aquelas pessoas que ainda não receberam Deus como o seu Senhor da sua vida, Como eu dizia de manhã, eu já até disse isso aqui em outra oportunidade, o Salmo 91, o verso de número 7, a gente vê o Salmo 91 ali como o Salmo da proteção, mas está muito além da proteção. O Salmo 91, 7, irmãos, não está falando somente da proteção, está nos fazendo entender que Deus não é o Deus que somente nos protege. Deus está nos fazendo entender que precisamos olhar para quem está caindo ao nosso lado. Vamos ler o versículo 7? 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tem gente que pega só essa parte final, Não estou sendo atingido, glória a Deus, amém. Mas o que você está fazendo por aqueles que estão sendo atingidos ao seu lado? O que você está fazendo por aquelas pessoas que estão fracassando à sua direita? O que você está fazendo por aquelas pessoas que estão pecando à sua volta, à sua direita, ao seu lado? Será que a gente está sendo igual às pessoas do mundo, que estão empurrando elas para o buraco, estão falando assim: se vira, vai buscar a Deus? A gente tem que fazer a diferença, estendendo as mãos, socorrendo, ajudando, intercedendo, orando, irmãos, fazendo com que a palavra do Senhor chegue até aquelas pessoas. O Pai Nosso é para despertar que o Deus não é só nosso, não é só meu. Entende, irmãos? Olha só, aquela oração que muitas vezes a gente faz, eu faço demais, sem intenção nenhuma, mas a gente às vezes se coloca diante de Deus e fala assim: Senhor meu Deus, é Senhor nosso Deus, Ele é nosso. Não é errado você expressar, mas está entendendo, irmãos? A gente chama só para nós, a gente busca só para nós, enquanto 1.000 do meu lado, 10.000 na minha direita, está sofrendo, está caindo, está pecando, e a gente não está fazendo nada por eles. Muitas vezes estamos sendo egoístas, muitas vezes nós estamos somente olhando para nós. Amém, igreja? Diga para a pessoa que está ao seu lado assim, diga: Deus não é exclusivo seu, Ele é nosso. Amém, igreja?
Não, meu Deus, não é exclusividade sua. Ele é nosso, irmãos. Quando Deus decide, em João 3,16, Ele decide, irmãos, não é por uma pessoa para salvar. Ele decide salvar a humanidade, salvar a todos que estavam perdidos. Tem gente que parece que, irmãos, ela serve a Deus como se só ela fosse para o céu. Só ela vai para a eternidade. Não. Nós temos que passar a olhar, irmãos, para as pessoas que ainda não foram alcançadas, as pessoas que ainda não receberam, por isso continue intercedendo pela sua família, pelo seu casamento, pela vida dos seus filhos, pelo seu patrão, seu amigo, colega de trabalho. Continue, irmãos, crendo no poder transformador da palavra na vida dessas pessoas. Amém, igreja? O nosso Deus é Pai. O princípio é que Ele é Pai. O segundo princípio é que Ele é nosso. Amém? Vamos para o terceiro princípio. Versículo ainda aí, o 9. Depois do Pai Nosso, o que está escrito? Que estás no céu. É óbvio afirmar que Ele está também em todos os lugares. Por que, igreja? Você há de saber disso, né? Já sabe, alguns vão saber agora. Onipotente. O que é onipotente? Um Deus que é poderoso. Onisciente, um Deus que tem o conhecimento de todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. Onipresente, está presente em todos os lugares, além de ser soberano, que está acima de tudo e de todos. Então, igreja, nós temos que entender que o nosso Deus é soberano, e Ele faz como Ele quiser, né? E como Ele quer. Nós temos que entender que nós temos que entrar dentro do plano que Ele tem para a nossa vida. Muitas vezes nós erramos em querer direcionar, governar a nossa vida, decidir, né, por nós. Você, depois que aceitou Jesus, irmãos, eu vejo Paulo falando, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que o Paulo está dizendo? Opa, agora as decisões não são minhas, agora não é mais a minha vontade, mas a vontade de meu Pai, do nosso Deus. Agora, sobre o terceiro princípio, ele está dizendo assim, igreja, ó, o Deus que estás nos céus. Eu olhei com um olhar assim, bem mais, quando a gente fala os céus, eu imagino eternidade. Eu vejo, irmãos, que o Senhor está nos fazendo a olhar para um Deus que quer nos ver junto com Ele na eternidade, né? E a gente vê, irmãos, que infelizmente, até mesmo dentro da igreja, pouco se fala da eternidade, pouco se fala do céu, do reino dos céus. E vamos entrar um pouquinho nesse assunto, irmãos. Ninguém sabe o dia de amanhã. A Bíblia fala que a nossa vida é comparada a um vapor. A gente não sabe o que pode acontecer. Você sabe qual é o dia da sua senha? Sabe o dia que você vai morrer? Ninguém sabe. Mas a qualquer momento, irmãos, pode chegar a nossa hora. Porque todos nós vamos partir. Ou a gente vai morrer, ou Cristo vai vir, né, arrebatar a igreja, vai vir, a segunda volta dele vai acontecer. Então a gente tem que entender, irmãos, que temos que estar pronto. Temos que estar preparado para viver uma vida com Deus na eternidade. E o princípio é que o Deus que está no céu, Ele quer que a gente olhe também para a eternidade. Será que você e eu, a gente tem visado, olhado ali, irmãos, com foco? Eu vou buscar, eu desejo a eternidade. Irmãos, tem gente que quando se converte, né, o início, aquele fogo do Espírito aceso, aquele início da caminhada, a pessoa fala assim, eu quero ir para o céu, eu quero ir com Deus, não importa se eu morro agora, mas eu quero Deus, porque morrer é lucro, é ganho. Aí passa-se o tempo, a pessoa vai perdendo ali a essência, vai se distanciando, o fogo vai diminuindo, ela já não lembra mais da eternidade. Ela já, irmãos, não está mais preocupada, ela já não está mais com o coração ardente, né, com o foco de morar na eternidade depois da morte. Então, o princípio, o terceiro é esse. O Pai nosso que estás nos céus quer também que a gente esteja com Ele na eternidade. Quer que a gente, irmãos, né, esteja com Ele nos céus. Se Jesus voltasse hoje, será que eu e você estaríamos prontos? Claro que essa resposta é individual. Eu acredito, irmãos, eu falei isso de manhã. Tem gente que, se falar para ela assim, ó, Jesus vai voltar essa semana, ela fala assim, não, vai lá diante de Deus, fala para Ele voltar mês que vem, porque eu preciso me preparar, eu preciso me consertar, eu não estou pronto. Eu sei que se Ele voltar hoje, eu estou no tacho, estou no inferno, estou no beleléu, como diz Fernandes Lima, né? Então, igreja, a reflexão é, foque, irmãos, a eternidade, porque o Deus do céu, Ele quer que a gente esteja com Ele lá no céu, na eternidade.
após a morte, o Senhor quer ter, né, a gente lá com Ele, para a glória do nome dEle. Amém? Vamos continuar aqui? Quarto princípio, aí o versículo 9 ainda, né? Depois dos céus, o que está escrito aí? Santificado seja o teu nome. Repita mais uma vez, igreja: santificado seja o teu nome. O quarto princípio é que o Deus cujo nome é santo. O nome de Deus é santo. Santificado seja o teu nome. Diga comigo, igreja: Deus é santo. Diga: o nome de Deus é santo. Eu me lembro de uma passagem em Josué, Deus falando ali, né, por intermédio do homem, dizendo assim: santificai-vos hoje. Ó, se santifica hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Veja que o Senhor está pedindo isso, irmãos, até hoje, para mim e para você. Ele está dizendo: santifica. Ele está dizendo: viva em santidade. Viva, né, diante da santidade ao Senhor. Agora, igreja, uma coisa que a gente precisa entender, que santidade não tem nada a ver com pecado. É oposto totalmente. O nome de Deus é santo. Eu quero dizer para você, irmãos, que quando a gente não está em santidade, a gente então está no pecado. E quando a gente está no pecado, irmãos, isso é grave. Diga comigo: o pecado é grave. Sabe, irmãos, porque Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 59, no verso de número 2, diz que o pecado, a iniquidade nos afasta de Deus. Por que muita gente está longe do Senhor? Porque muita gente, irmãos, está distante de Deus? Por causa de uma vida pecaminosa. Está aí na tela, ó. Mas as vossas iniquidades, tem tradução que fala pecado, fazem o que, igreja? Divisão, separação entre vós e o vosso Deus. Diga comigo mais uma vez: o pecado é grave. Agora, irmãos, guarda isso no coração. Trate o pecado como pecado. Não trate o pecado como um errinho qualquer. Ah, eu errei somente. Lembra lá do computador? Não tem aquela janelinha lá que diz assim, minimizar? Sim ou não? Quando minimiza, aquela tela esconde, some, né? E quando eu estava refletindo isso, irmãos, Deus me fez entender: tem gente que minimiza o pecado, tenta esconder o pecado, mas não há nada oculto que não há de se revelar. Mais cedo ou mais tarde vai ser, irmãos, abertamente exposto, vai ser abertamente declarado. Então não adianta, irmãos, errei, pequei, irmãos, reconheça, né? Confessa os seus pecados a Deus, Ele é fiel e justo para te perdoar, né? Então, cujo Deus é santo o seu nome, Ele não vai, irmãos, permitir, Ele não vai aceitar que a gente vive, irmãos, no pecado. Não há comunhão entre luz e trevas. Deus que é santo, o nome dele que é santo, irmãos, é o oposto. O pecado não cola, não junta. Não tem como andar de acordo, né? Ou a gente vai escolher andar na santidade, ou a gente vai desandar na lama do pecado. Amém, igreja? Trate o pecado como pecado. O pecado nos separa de Deus. O pecado é grave. Há uma grande gravidade, porque o salário do pecado é a morte, é a destruição. Vidas estão sendo destruídas por causa, irmãos, da consequência do pecado. Deus perdoa os nossos pecados, mas as consequências elas vêm. E as consequências, a maioria delas, irmãos, se a gente se volta para Deus, é Deus então nos ensinando a aprender com aquele pecado que foi cometido para não voltar a pecar novamente. Então por isso nós temos que ter, irmãos, mais atenção a isso, porque o nome do Senhor é santo. O nome de Deus é santo. Nós não podemos fechar os olhos para o pecado e falar assim, não, irmãos, acho que foi até o ministro falou na sexta-feira, não, o pecado está diante de vós. Lembra da mensagem? Depois escuta lá, está no YouTube, a mensagem de Deus. O pecado está diante de vós. Não adianta, irmãos, querer fechar os olhos. A gente precisa estar atento, entender que não tem comunhão entre luz e trevas. Decidir servir a Deus, então vou servir a Deus com santidade. Santidade ao Senhor. Mas, irmãos, não é fachada, não pode ser aparência, não. É para ser santo, vamos viver em santidade. Erramos, pecamos, falhamos, vai diante de Deus. Senhor, eu quero ser melhor. Senhor, eu quero a tua ajuda, eu quero. Você olha para a Bíblia, irmãos, você vai ver o próprio Davi, o Davi que foi conhecido, visto pelo próprio Deus, um homem segundo o seu coração, que errou, pecou, arrependeu e não deixou de servir a Deus.
porque ele permitiu que o Espírito Santo, né, então tratasse com ele naquele período que então ele estava se arrependendo ali, tendo um quebrantamento, e aonde ele pôde então se voltar para Deus. Então o quarto princípio é que Deus, cujo seu nome é santo, Deus quer que a gente viva em santidade. Quinto princípio, versículo 10, Mateus 6:10. O que está escrito, igreja? Venha o teu reino. Vamos repetir? Venha o teu reino. Amém. O que o princípio está nos mostrando? Que Deus é rei. Agora eu quero irmãos, Deus está sendo o rei da sua vida, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Deus, ele está reinando na sua vida. Porque rei, irmãos, você vai olhar pelas histórias, rei manda, rei dá ordem. Rei, irmãos, ele se posiciona governando, direcionando, apontando, mostrando o que deve fazer. Rei não recebe ordem, ele dá ordem. Entenda, irmãos? Tem gente que ainda não assumiu Cristo, né, como o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. E aí Cristo não governa a vida dela. Ela toma suas próprias decisões. Ela faz as suas escolhas. Irmãos, o nosso Deus é rei. Veja, olha a oração: venha o teu reino. Em outras palavras, que o Senhor venha reinar na minha vida, na minha casa, na minha família. Que o Senhor venha reinar em todas as áreas da minha vida. Que Ele venha, irmãos, né, reinar na sua casa, na sua família, nos seus filhos. Que Ele venha reinar lá no seu trabalho. Irmãos, que a vontade dEle, a palavra dEle prevaleça sempre como ordenância no nosso coração. Por isso que eu pedi para você, irmãos, faça uma reflexão: será que Jesus está sendo o Rei dos Reis? Ou, desculpa a expressão aqui, irmãos, não me leve a mal, mas tem gente que parece que fala assim para Cristo, né? Sai do trono aqui, que eu vou sentar aqui, porque eu vou dar as ordens, eu vou ensinar como faz. Não, irmãos, deixa Ele governar a sua vida, deixa Ele decidir por você, deixa Ele fazer, irmãos, aquilo que Ele tem como plano original para a sua vida. Parece que tem gente que quer ensinar Deus. Não, Deus está falhando comigo, Deus não sabe o que Ele está fazendo. Para com isso, Ele é Senhor, Ele é Rei dos Reis, e que a vontade dEle, a palavra dEle prevaleça sempre na nossa vida, amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: permita que Deus reine em todas as áreas da sua vida. Olha só que coisa, né? A gente tem que permitir, tem que deixar, Ele sabe o que faz, amém, igreja? Vamos para o último princípio de hoje. Qual que é o próximo aí, o sexto? Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O sexto princípio, repita comigo em voz alta: seja feita a tua vontade. Será que a gente tem coragem, irmãos, de ir diante de Deus e falar com Ele assim: faça na minha vida a tua vontade? Teve uma vez que uma senhora, ela disse assim para mim: pastor, não tem coragem de falar para Deus fazer a vontade dEle na minha vida, porque até hoje eu fiz as minhas vontades acontecerem. Eu fiz com que as minhas vontades viessem a dar certo, e deu certo, diante do que ela quis. Mas diante do que o Senhor tem para a vida dela, ela diz: eu não tenho coragem de ir diante de Deus, falar: Deus, faça na minha vida a tua vontade. Sabe por quê, irmãos? A maioria das vezes a vontade de Deus sempre vai ser a contramão nossa vontade. Você vai ver que muitas vezes o que Deus quer é o que você não quer. O que Deus ele coloca diante de você não é como você pensa, como você quer, como você deseja. E a gente precisa, irmãos, eu falei de manhã, e é bom aqui também repetir para você que diante desses 6, hoje eu vou mostrar aqui 6, claro que tem muito mais e outro dia a gente dá continuidade, mas desses 6 princípios de hoje, eu vejo que o mais desafiador é esse: olha o peso, faça a tua vontade. Senhor, faça como o Senhor quer. Sabe o que você está dizendo, irmãos? Eu deixo de viver a minha vontade, eu deixo de realizar o meu sonho, eu deixo de fazer os meus desejos para fazer a tua vontade. É um desafio. Nem todos conseguem, nem todos querem, irmãos, mas a gente precisa entender o que Paulo fala em Romanos 12, 2. Vamos pegar aquela parte final? A vontade de Deus, ela é o que, igreja? Boa, agradável e perfeita. Vamos pegar esses 3. Diga comigo: a vontade de Deus é boa. Diga: a vontade de Deus
é agradável, a vontade de Deus é perfeita. Agora, igreja, mesmo quando não parece. Vai ter um momento que você vai olhar para a circunstância, não parece que a vontade de Deus é boa na minha vida. Não parece que a vontade de Deus é perfeita. Por que está acontecendo isso? Eu falei de manhã, irmão, Satanás, o nosso adversário, ele vai tentar de todas as maneiras colocar em xeque a vontade de Deus na nossa vida, porque nós vamos olhar para a circunstância, nós vamos olhar para a fase que estamos passando, claro, um momento difícil, momento de dor, momento talvez de crise no casamento, na vida financeira, e aí a gente vai falar assim, mas como pode que essa é a vontade de Deus? Aí, por isso que eu estou dizendo, irmãos, é um desafio, a gente crer. A gente tem que acreditar que mesmo quando não parecer que a vontade de Deus é boa, eu tenho que continuar acreditando. A vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é agradável. A vontade de Deus é perfeita. Eu me lembrei de manhã, novamente aqui daquele texto de Lucas 5. O Pedro tentou pescar a noite toda. E aí, igreja, Jesus fala para ele assim, ó, vai, lança lá, né, a rede no lado direito. Aí o Pedro fala assim, como o Senhor manda, em outras palavras, trazendo para a mensagem agora, como a tua vontade é essa, eu vou fazer. Como o Senhor assim está pedindo, essa é a sua vontade para me fazer, eu vou fazer. Veja, irmãos, a vontade de Deus é boa, mesmo quando a gente fala assim, não, isso para mim não vai funcionar, isso para mim não vai dar certo. No coração do Pedro não iria dar certo, porque ele já tinha tentado a noite toda, ele havia frustrado, fracassado na pescaria, ele era especialista, profissional da pesca, então ele usou todos os meios que podia e fracassou, e agora ele está entendendo que a vontade de Deus é boa, mesmo quando a vontade dele está em confronto. Ele está olhando para a circunstância, mas como pode? Não parece que isso é a melhor saída, voltar novamente no mesmo lugar, mas porque o Senhor manda, porque essa é a tua vontade, eu farei. Aí no versículo 6 a Bíblia fala, a igreja aqui fazendo assim como foi a vontade de Cristo, assim como foi como Cristo então, né, a vontade dele foi passada para Pedro. Ele colheu uma grande quantidade de peixes, fazendo a vontade de Deus, irmãos. Mesmo quando então a gente olha para a circunstância, para o momento, e não parece ser bom, o final vai ser sempre pesca maravilhosa. Não parece que vai dar nada, mas Deus vai te surpreender, porque a vontade dele é boa. Você pode repetir isso comigo, igreja? A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Diga, mesmo quando não parece. Você já se deparou com um momento igual a esse? Não parece que é boa. Se fosse boa, não estaria vivendo desse jeito. Se fosse agradável, eu estava me agradando. Se fosse perfeita, não seria esse estrago, né? Essa destruição, essas coisas que estão acontecendo. Veja que o inimigo quer sempre colocar em xeque, irmãos, a gente contra a palavra, a gente contra o próprio Deus, mas que você possa, irmãos, entender que a vontade de Deus sempre vai ser a melhor coisa para a sua vida, no nome de Jesus. Amém, igreja? Você tem que crer nisso, que a vontade de Deus é boa, mesmo quando não parece. A vontade de Deus, ela é agradável, mesmo quando não parece. O Senhor, Ele não vai nos decepcionar, não vai deixar com que a gente fique, né, ali, irmãos, diante daquela situação, sem a ajuda dele. Então, entrar dentro da vontade de Deus. Eu vou terminar lendo aqui com você Tiago 4, a partir do verso 13. Eu até já comentei aqui por cima que a nossa vida é comparado aí, o apóstolo Tiago fala que é comparado como um vapor. Porque, irmãos, as pessoas, elas agem, elas se posicionam, às vezes até sem pensar. Olha só, não me leve a mal, tá, igreja? Eu também já fiz isso. Crente é fantástico, né? Alguns posicionamentos. Você já viu que tem crente que é bem assim. Ela fala assim, ó, você vai comprar um carro. Aí tem gente que fala assim, se Deus quiser. Aí tem gente que já fala assim, não, mas Deus quer. Aí é onde a gente vê que crente é fantástico, né? Às vezes não é o que Deus quer que ela compre aquele carro. Mas lá logo ela fala assim, mas eu aprendi que Deus quer. Mas aonde está escrito que Deus quer? Não, comprar carro, moto, ou carro, fazenda ou alguma coisa. Não que você não possa, claro que você pode, né? É igual, irmãos, entenda, a pessoa, ela fica no sentido assim, eu passei a olhar essa fala de forma diferenciada, porque às vezes a gente logo repreende quem fala assim, se Deus quiser.
Alguém fala algo, aí a pessoa diz assim: se Deus quiser, como se fosse dúvida. Não, não é dúvida não, é que a pessoa está procurando saber se aquilo é a vontade de Deus, porque se Ele quiser, eu vou fazer, se Ele quiser, eu vou abraçar essa causa e fazer acontecer. Agora, se Deus não quiser, irmãos, não adianta a gente insistir, vai dar errado. Se Deus não quiser, irmãos, a gente pode planejar, a gente pode fazer de tudo, não vai fluir, não vai acontecer. O seu coração vai ficar inquieto, perturbado, sua alma vai ficar aflita, e se não é a vontade de Deus, irmãos, não vai sair do lugar. Por isso que a gente precisa saber se é a vontade de Deus, né? Eu estava até dizendo de manhã, antes de você tomar alguma decisão, antes de você se posicionar, você tem consultado a Deus? Já volto a ler aqui, irmãos, coloca aí Crônicas, me lembrei aqui também de Crônicas, 1 Crônicas 14, olha só, igreja, o que Davi faz? Então consultou Davi, troca a palavra, não mudando do sentido da Bíblia, tá? Mas troca a palavra consultar como saber a vontade de Deus. Amém, igreja? No lugar de consultar, qual que é a frase aí? Saber qual é a vontade de Deus. Então o que Davi fez? Ele quis saber qual era a vontade de Deus. Ele consultou a Deus. Veja que Davi está diante dos filisteus, dos inimigos, e Davi está falando assim: Senhor, é da tua vontade que a gente vá, que a gente lute, que a gente enfrente, que a gente vença. Davi tinha um exército. Qual foi a resposta de Deus? Sim, é da minha vontade. Pode fazer, pode ir, sobe, porque eu entregarei nas tuas mãos esses inimigos e vocês terão a vitória. Era a vontade de Deus que eles fossem. Agora, igreja, o Davi vence, passa-se um tempo, nesse mesmo capítulo, na sequência, lá no 14, o que está escrito aí, igreja? E tornou Davi a saber qual é a vontade de Deus. Olha só, igreja, isso é interessante, porque tem gente que fala assim: mas eu já perguntei para Deus. Talvez, irmãos, a resposta do Senhor de ontem para hoje não é a mesma. Ontem ele estava dizendo sim, agora Deus já pode dizer não. Ontem minha vontade era que você fizesse isso, hoje eu já não quero que você faça isso. O Davi consultou Deus novamente. O Davi procurou saber: Senhor, é da tua vontade ir novamente? E agora qual foi a resposta de Deus? Não subirás atrás deles. Davi, não é minha vontade. Davi, eu não quero que vocês vão agora. Está entendendo aqui, irmãos? A importância de saber se é a vontade de Deus. Não fique naquela: mas eu já fiz isso outra vez e Deus disse que sim. Eu já fiz outra vez e deu certo, porque Deus aprovou. Aquela vez foi válido para aquela vez. Agora é diferente, irmãos. Pode ser que Deus dê novamente o sim? Pode, Ele é Deus. Mas pode ser que a vontade dEle para você agora é um? Não faça, não vai, não saia, não. Então Davi, irmãos, consultou a Deus, procurou saber qual era a vontade de Deus. Vamos interagir, irmãos? Recebe comigo aí, repete aí comigo, por favor. Diga: eu preciso saber qual é a vontade de Deus. Diga: todas as vezes que for preciso. Foi uma, duas, três, seja 10, 20, 30, 100 vezes. Saiba qual é a vontade de Deus. Isso é importante, irmãos, saber se Deus quer que você faça. Saber se Deus está, né, no negócio aí. Amém, igreja? Eu e você, nós precisamos saber qual é a vontade de Deus. Volta lá para a gente concluir, Tiago. Só comecei, né? Tiago 4,13. Eia, agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Muda a tradução, por favor. Tem uma tradução que fala assim: a gente vai comprar, a gente vai vender, a gente vai negociar, a gente vai fazer do nosso jeito. Só que, irmãos, fazendo a vontade própria. Vamos ler aí, ó. Preste atenção. Vocês que dizem: hoje ou amanhã vamos àquela ou esta cidade, ficaremos lá um ano e exploraremos um negócio lucrativo. Como é que sabem o que vai acontecer amanhã? A duração das suas vidas é tão incerta quanto a neblina do amanhecer, que aparece por um pouco de tempo agora, mas logo desaparece. Já pegou neblina na viagem? Pega a neblina, de repente, irmãos, você anda mais alguns quilômetros, cadê a neblina? Sumiu, desapareceu.
A outra versão fala do vapor, né? E quando eu falo do vapor aqui, eu lembro quando a pessoa faz ali o chá, o café, não sai aquele vapor? Você não vê subindo o vapor? E de repente, cadê o vapor? Como diz aí do vapor, né? Desvanece, desaparece, some. O apóstolo Tiago está falando, irmãos, que assim é a nossa vida. Hoje estamos aqui, de repente sumiu, acabou, não está mais entre nós, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, irmãos, para não fazer as coisas querendo que a nossa vontade ela venha, né, prevalecer. Mas agora, vamos ler o que eu deixei para ler agora, a parte final, versículo 15. Em lugar do que deveis dizer, agora igreja, lê comigo, se o Senhor quiser. Em outras palavras, se é da vontade de Deus. Se vivermos, faremos isto ou aquilo. Muda a versão? Em lugar, o que vocês devem dizer aqui já é uma, olha aí, se o Senhor quiser. Vamos pegar essa frase? Se o Senhor quiser. Está entendendo aqui o sexto princípio, irmãos? Seja feita a tua vontade. Procura saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Procura saber, irmãos, quais são os planos que Deus tem para você, para a sua família. Vai diante dele com coragem, dizendo: Senhor, eu quero viver fazendo a tua vontade. Eu quero viver fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça. Irmãos, quantas são as missões, obras, né, que Deus quer fazer através de nós, mas a gente escolhe a nossa vontade. A gente escolhe, né, o que vem no nosso coração, os nossos desejos próprios. Procura saber a vontade de Deus, eu vou fazer. Eu não vou ser omisso, eu não vou mais ocultar, não vou deixar de fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Aquilo que eu fui chamado para fazer, eu vou fazer porque é a vontade de Deus. Fui chamado para isso e não vou mais correr da chamada, porque essa é a vontade de Deus. Você e eu, nós precisamos saber qual é a vontade de Deus para nós. Porque é um princípio, irmãos: seja feita a tua vontade. Senhor, é da tua vontade? Se for da tua vontade, Senhor, eu quero fazer. Se é da tua vontade, eu vou fazer, vou obedecer, vou abraçar a causa. Eu vou, Senhor, me entregar de corpo, alma, espírito, de coração, porque a tua vontade é o que eu quero fazer. Amém, igreja? Diga mais uma vez: seja feita a tua vontade em minha vida. Amém? Vamos orar? Fique em pé. Deus abençoe você da internet. Compartilhe esse vídeo, certamente vai alcançar o coração de outras pessoas.